Olá, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Estamos em mais uma série de lives do Arquitetura Planejamento em Pauta. Vamos falar hoje com a professora Maria Rita Holanda, de Holanda. Vamos aguardar. O pessoal está chegando. Lu Brasileiro, dando o ar da sua graça, já que é coautora junto com a Maria Rita aqui no artigo, que é o tema do livro hoje, do Arquitetura do Planejamento, tomo 2. Vamos aguardar a Maria Rita entrar. Patrícia, Elisa, Alessandra, sejam todas muito bem-vindas. O Pedro também já entrou. Para não dizer que é clube só de mulher, mas nós precisamos, né? Cada vez mais. Eu não estou vendo. Natália Novak, como vai você? Está lá falando diretamente de Nova York. Carla. Nosso tema hoje, né, é sobre planejamento da concubina, né, com a sucessão dessa pessoa, como ela é encarada aqui. Maria Rita entrou. Aí eu acho que ela vai acionar e eu vou aceitar. Professora Luciana Brasileiro tem um livro sobre o assunto, Famílias Simultâneas, pela aqui ao vivo. Maria Rita, já aceitei aí. Acho que daqui a pouco você está entrando. Aí. Olá, Tudo bom? Dani. Tudo bem com você? Que prazer Tudo enorme. jóia. Melhor agora com você aqui, com a sua presença. Estava cumprimentando a Lu também, que está assistindo. Estava falando do livro dela, do artigo de vocês. Então, assim, queria apresentar a professora Maria Rita. Ela, de Holanda, ela é do Recife, né, presidente do BDFAN de Pernambuco. E ela também tem um artigo em coautoria com a professora Luciana Brasileiro, no Arquitetura do Tomo 2, nessa série agora que a gente começou só sobre artigos do Tomo 2. E a gente vem falar de um papel, teve agora recentemente um congresso, né, o segundo congresso do Arquitetura do Planejamento Sucessório, que é interessante que muitas pessoas, Maria Rita, falaram assim, teve um em julho, achei que o assunto estava esgotado, né? E aí tivemos um outro agora com temas tão diversos, tanta coisa interessante. O tomo 2 saiu, são 40 artigos envolvendo de várias temáticas e é pelo planejamento ter a característica da interdisciplinaridade, né? Então, são vários assuntos que refletem ali em um planejamento. E eu acho muito interessante esse papel da questão da concubina, que eu, né, vou passar a palavra fazendo essa introdução para você, mas é exatamente para desmistificar. Eu acho que da mesma forma que eu falei sobre multiparentalidade com o Calderon, da necessidade de se fazer, saber que se tem os reconhecimentos, se tem os filhos, fazer esse reconhecimento, né? Que não adianta planejamento nenhum se as situações vão estourar depois do falecimento, né? Reconhecimento de união estável, reconhecimento de paternidade e assim por diante. Então, eu acho que muito do planejamento está nessa questão de organização patrimonial, de pensar o que deixar, conversar, muito de diálogo, que não adianta, eu sei que tem situações sensíveis, mais difíceis, mas vão ser piores ainda depois da morte. Então, Verdade, Dani.
Eu até quero fazer uma parte. Eu tive muitas aulas ano passado em Recife, no Instituto Luiz Mário Moutinho, e a Maria Rita foi, eu também fui dar uma aula para a turma dela na Universidade Católica, né? Que é que Foi, você sim. dá em família, sobre planejamento. Mas eu acho que o importante disso tudo, eu lembro de, às vezes, as pessoas terem resistência ao próprio tema, planejamento sucessório, como se a gente só estivesse lidando com a questão patrimonial. Eu acho até que você mesmo, de certa forma, tantas nuances, mas aí que está, um bom planejamento tem que envolver todas essas nuances, inclusive do papel da concubina, onde eu aproveito e passo a palavra que melhor que ninguém, e você e a Lu, para falarem sobre com propriedade sobre o assunto. Seja muito Ah, bem-vinda, muito obrigada mais uma vez por estar dispondo do seu tempo para estar aqui nessa série de lives que eu faço com autores do arquitetura e também por ter contribuído com um artigo para esse projeto tão legal que é o Arquitetura do Planejamento Sucessório. Dani, A palavra é com você. muito obrigada mesmo. A honra é minha de estar aqui a seu convite. Antes de mais nada, além do agradecimento, eu queria dizer que esse teu projeto é muito bonito, né? Desde o tomo 1 da arquitetura do planejamento sucessório, você se propôs e você conseguiu, Dani, desmistificar essa ideia de que o planejamento ele está voltado só para burlar a lei, ou praticar fraude, ou sonegar quinhão e partilha de alguém, né? Então, assim, você realmente conseguiu trabalhar, e o mais bonito de tudo é que você conseguiu envolver muitos juristas de todo o Brasil, né? Você está sempre dividindo isso com muita solidariedade, oportunizando a todos, e isso precisa ser dito, né? Isso precisa ser valorizado, tá? Então, eu estou muito orgulhosa de participar desse tomo 2 do Arquitetura do Planejamento Sucessório, com um artigo juntamente com Luciana Brasileiro, que é a musa, não é, das famílias simultâneas, porque acho que Luciana ela trouxe aqui para nós, no nosso sistema jurídico, uma doutrina muito sólida, né, Com certeza. né, muito sólida e ainda não escrita de forma tão isolada. E, na verdade, esse é um tema que foi paixão para mim, Luciana, também no exercício da advocacia, sabe, Dani? Pode Porque falar o nome do escritório. Olha, gente, quem estiver em Recife, procura as meninas. Pode falar. Esse espaço também é da gente. Pode falar o escritório de a vocês, o nome. Ana Carol Brochado aqui entrando, a gente fica dividida, né? Vendo tanta É, gente querida entrar, muitos alunos meus aqui também entrando, queria cumprimentar a todos. Então, assim, a gente acompanha, né, algumas causas aqui, enquanto advogadas, a gente acompanhou alguns casos emblemáticos, inclusive decididos já pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, mas que está sobrestrado por conta desse tema, né, de repercussão geral, que é de matéria de direito previdenciário, mas traz efeitos aqui para as nossas demandas familiares, né? Então, eu queria te dizer isso, que esse é um tema que também fez parte de um outro artigo que eu escrevi juntamente com Luciana, e principalmente, Dani, a partir da doutrina que reconhece que as entidades familiares que constam na Constituição brasileira são apenas exemplificativas, né? Então, professor essa Paulo Lobo, que tem um artigo sobre isso bem específico, né? Que falando dessa, eu também sou dessa linha que entende que é só exemplificativa, quer dizer, o respeito pela diversidade das diversas formas de entidades familiares. Mas eu acho muito importante desmistificar essa terminologia, né, da concubina, que fica de uma forma quase pejorativa, né? Tem um cunho da desquitada, teve lá atrás, a concubina, como se não fosse de entidade familiar. Então, por isso que é importante vozes, e realmente o trabalho da Luciana, o livro dela, é muito bem fundamentado, isso que eu acho que a doutrina
nós, operadores do direito, precisamos de doutrinas bem fundamentadas para nos servir de material exatamente para poder fundamentar nossas peças, nossos pleitos em relação a isso. Mas essa questão previdenciária muito começa também num outro, quer dizer, repetindo mesmo um papel, né, onde o previdenciário começa a tutelar primeiro do que o civil, né? Exato, Dani. Em matéria jurisprudencial, o direito previdenciário sempre foi mais avançado em termos de concepção de família, não é? Porque sempre reconheceu ali a possibilidade de divisão de pensão por morte apenas provada a dependência econômica, não é? Porque, na verdade, o benefício deixado pelo segurado, ele deve cumprir a função de sustentabilidade daqueles que estão legitimados e que dependiam dele, né? E você falou certo aí, não é? Esse termo, essa terminologia, concubinato, concubina, vilaniza muito, não é? E vilaniza muito mais a mulher, não é, Dani? Eu acho que a gente trata muito bem isso no nosso artigo, não é? A partir da própria realidade social, porque, na verdade, o homem sempre teve essa permissão social, não é? De violar os deveres de fidelidade, manter relacionamentos estáveis, mas sempre foi blindado pelo casamento, né? Blindado de quê? Blindado de responsabilidade, né? Então, o casamento ele cumpriu assim uma função muito perversa, né? Uma função assim de desproteção das pessoas. E eu acho que o que a gente mais defende também nesse artigo é a preocupação com a pessoa, né? O que o professor Paulo Lobo também chama de repersonalização das relações familiares, tá? E por isso talvez o termo famílias simultâneas seja um termo realmente cunhado para desmistificar isso, não é? Afastar a ideia de que a mulher, não é, companheira simultânea e paralela a um casamento, ela esteja ali para ser sancionada, né? Porque ela não violou dever nenhum. Quem violou o dever foi o marido, né? E veja, nós percebemos isso no passado com a igualdade da filiação no direito brasileiro, né, Dani? A Constituição que permitiu essa igualdade, né? Felizmente, esses filhos que eram cunhados também de filhos adulterinos, né, deixaram de ser cunhados dessa forma, foi revogado aquele detestável artigo 358 do Código Civil de 16, e todos os filhos passaram a ser filhos, independentemente de sua origem. E pela primeira vez a gente quebrou aquela blindagem do homem casado para que ele viesse a assumir a responsabilidade com os filhos extramatrimoniais. Eu adoro dizer que em aula, né, assim, que eu falo, olha, a igualdade dos filhos, não importa onde é feito e como é feito, né? Eu acho que tem um caso, um case assim bem claro que é o Ronaldo Fenômeno, né? Que teve aquele filho numa copa, numa boate e assim por diante. É pai e tem direito o filho como qualquer um oriundo de outras relações, de outros casamentos, né? Então, ter responsabilidade. A gente até sabe que a decisão do STJ, STF, né, sobre a real identidade, sobre aquele termo que ficou, acho que era uma decisão de Sepúlveda Pertence, eu acho de 80 e pouco. Eu acho que se fosse hoje seria outro entendimento, mas aquilo foi o início para se ter a presunção da paternidade, né, da filiação. Se não quiser, a questão... Eu lembro da professora Maria Celina Bodan de Moraes dizer que não resolvia de tudo, mas, de qualquer forma, a presunção já ajuda muito em situações como essa, né? Verdade, Dani. E assim, a gente não pode deixar de reconhecer a proteção de uma pessoa que estava dependendo, né? E eu acho que a luta agora com relação à defesa do direito ou dos direitos da concubina é a mesma luta que nós tivemos no passado para afastar a ideia de filhos ilegítimos, né? Então, a ideia de responsabilizar o homem casado pelas suas condutas
né? É uma ideia que, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma ideia que estimula a quebra da monogamia, vamos dizer assim. Muito pelo contrário, né? É só tutelar o que já existe, gente. Eu acho que todo mundo conhece um caso, uma situação dessa. Então, nós não estamos falando de exceções, e mesmo que fossem minorias, assim, de tudo, tem que ser tuteladas, não é porque são menores quantidades que não tem que ter a sua tutela. Mas eu conheço um caso familiar. Eu sou de Belém do Norte, onde tem uma família, tem uma outra com 3 filhos, 4 numa, 3 no outro. Sabem, fingem que não sabem, mas todos têm conhecimento de tudo. E aí, não vai reconhecer uma relação de 30, 40 anos? Então, e assim, agora recentemente, nesse ano, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul consolidou mais uma vez esse entendimento, né? E agora trouxe um elemento a mais, além dessa ideia de longa duração e etc., que foi o fato da esposa ter conhecimento também durante todo esse tempo daquela relação, né? Simultânea, paralela, e ter se mantido também no casamento ciente dessa relação. Então, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele trouxe, né, agora 2020, ele A corroborou, né? decisão, até depois eu posso botar aqui, gente, a decisão, ou se alguém tiver aí, pode botar aí para os outros. Essa decisão eu abri uma caixinha de perguntas, e engraçado que, como acho que está muito recente, as perguntas no final. Quer dizer, eu vou até já projetar, porque vem em função um pouco da gente discutir o conceito dela, que foi exatamente uma do Lincoln de Souza perguntando: a decisão do TJRS, né, do Rio Grande do Sul, causa insegurança jurídica para o planejamento da herança? E aí, já dando continuidade a uma outra pergunta que era interessante, que era do Instituto de Direito Coletivo, então, assim, que é uma área mais pública, mas eu acho que, como é um assunto que atende a comunidade, falou: vamos falar da decisão das famílias simultâneas? E, e aí, para te jogando a palavra, eu acho muito interessante, porque essa palavra concubina, ela está em vários artigos do nosso código, sempre cunhada de muito preconceito, né? Então, eu acho que essa terminologia, inclusive artigos que, né, que tem que se questionar a constitucionalidade deles ou não, já que se o pressuposto nosso é que a Constituição Federal só tem aquilo de forma exemplificativa, é que nós temos várias formas de entidades familiares. Você não vai dizer que uma relação de 30, 40 anos, e também não é o tempo que a própria união estável, né? Quer dizer, eu acho que a questão das famílias simultâneas, mas eu acho, eu adorei essa questão de quebrar, chocar, de desconstruir essa terminologia exatamente da concubina, né? A importância que quebrar esse paradigma, não é só tutelar as outras coisas, mas mostrar isso aqui é uma família simultânea, né? Então, realmente ir de frente com um grande problema. E a união estável, gente, se a gente lembrar, antes do divórcio, 77, você não é mais nova do que eu, mas assim, a gente lembra que parecia em 77, quando ia ser aprovado, que as famílias ia ser o fim das famílias, né? O Nelson Carneiro, com um projeto, parecia, nossa, se for Os aprovado assim, divorcistas e os antidivorcistas, né? No Congresso. vai acabar com a família. E acabou com um modelo de família, né? Que, no caso, era aquela só... não é que ali acabou, mas permitiu que novas famílias fossem legalizadas, né? Já que até então era só do casamento. E isso, você, a união estável, vivia o quê? Num plano de validade que, como se não existisse, as pessoas continuavam casando. E aí eu acho que essa questão previdenciária, ela é sempre vanguarda nesse sentido, né? Tanto da união estável dando direitos, retornando uniões homoafetivas,
no mesmo caminho, dando primeiro essa tutela, agora com essa questão das famílias simultâneas. Então, assim, independente do que eu acho as pessoas têm de conceito a favor ou contra algumas posturas, as situações existem e temos que dar tutelas a elas. Não é querer, não é o ideal. Não importa. As pessoas viveram anos dessa forma e têm que ser protegidas, né? E essa ideia de outras entidades familiares, ela foi falada pela Constituição através do STF, né, no julgamento de 2011, no reconhecimento da união homoafetiva como família, que também não está descrita na Constituição Federal, né, e igualmente como outras não descritas, precisa ser protegida. Então, assim, o Supremo falou, né, pela Constituição ao acatar a possibilidade dessas famílias implícitas. Mas a gente tem que se lembrar, e você falou aí do Código Civil e dos termos sobre concubinato e concubina que ainda constam lá, a gente tem que se lembrar também, né, Dani, que o nosso Código Civil de 2002, ele não é proveniente de 2002, né? Ele regula uma família dos anos 70, não é? Porque o projeto é de Exatamente, estava 1975, né? engavetado e É. E aí onde está a justificativa também para muitas letras engessadas, né? E que requer do intérprete uma releitura, né? Urgente dessas posturas, né? Você se depara, por exemplo, com o artigo 550, que proíbe a doação ao cônjuge adúltero, né? Ainda se referindo ao adultério, quando o adultério nem crime é mais, né? Ao cúmplice, proibindo a doação pelo adulto ao cúmplice, né? Desse crime, essa proibição de doação, né? É algo que você origem não... das ordenações filipinas, né? É algo que você realmente não encontra mais um local para isso, né? Também aquele impedimento, né, de deixar em testamento para a concubina um legado, né, que está lá no artigo de pessoas impedidas de serem legatárias, foge completamente da lógica, porque ali aqueles dispositivos do inciso 1 ao 3, eu acho, do artigo 1801, são dispositivos que falam de pessoas que seriam suspeitas, de pessoas que poderiam ter agido contra o testador e etc. E a concubina entra ali de supetão, sendo impedida de receber uma deixa testamentária, fora completamente da lógica do 1801, né? Então, É assim, uma visão bem de punição, né? Parece que é incrível como é tratada de uma forma realmente preconceituosa e blindando esse casamento, né? E isso é incrível e tem que ser desmistificado. Lembrando, né, Maria Rita, que a gente vive numa sociedade extremamente machista, preconceituosa, né? Então, nós temos que fazer essa interpretação, mas sabendo a sociedade mais do que nunca que a gente vive, olha, agora acabamos de passar pelas eleições, a representatividade, nós somos maioria na população de mulheres, maioria em população de votantes, maioria na OAB como advogadas, e lutando aí por paridades. Hoje está tendo um conselho da OAB, que são 27 representantes, nós não temos uma presidente de OAB estadual. A advocacia é um universo muito conservador, tradicionalista, machista mesmo. Então, assim, eu acho que exige mais ainda de nós, mulheres, estarmos buscando, porque, infelizmente, quando a gente fala dessa questão de concubina, raramente o termo é concubino, até porque não existe quase, e isso é já de uma nova geração de pessoas terem relacionamento com pessoas mais novas, mas né, com condições financeiras, normalmente a mulher seja por ainda não estar inserida no mercado de trabalho, demorou, então os efeitos disso são mais recentes, né?
E aí fica esse preconceito, mas a gente tem, mais que nunca, eu acho que no momento desse de eleição, que é o nosso papel na sociedade, né? Nós somos uns seres políticos, nós, para vivermos em sociedade, temos, independente, não estou falando de política partidária, mas seres políticos, né? De termos nossas convicções, de exercermos, de sermos as pessoas que somos e Então, Dani, defendermos isso, a né? gente não quer engrossar a estatística só da violência, né? E na qualidade de vítima. A gente quer engrossar outras estatísticas também. E você falou aí de eleição, e nós constatamos, né, que nas capitais só uma mulher foi eleita prefeita no primeiro turno nas capitais, mas nenhuma nas capitais, todos homens, né, nas capitais. Então, é importante aí essa sua colocação. Mas, Dani, como é que a gente coloca uma lente, não é, constitucional para fazer a leitura desse Código Civil de 2002, que, na verdade, é dos anos 70? Né? E aí eu acho que, em 2002, nós fomos muito felizes na legislação civil ao conceituar concubinato. Você veja, antes a gente não tinha o conceito de concubinato. Concubinato só estava ali nas disposições de vedação, mas não havia o conceito de concubinato. Por que cargas d'água o legislador sentiu necessidade de conceituar o concubinato? Né? Alguns dizem que foi para diferenciá-lo exatamente da união estável. Mas a questão é que, ao fazer isso, terminou valorizando bastante o conteúdo do concubinato. Porque no artigo 1727, o conceito de concubinato ele é pautado numa relação não eventual, né? E, portanto, numa relação estável entre pessoas, né, impedidas de se casarem. Então, a gente vê que esse conceito de concubinato, na verdade, só traz de diferença com relação à união estável o caráter da simultaneidade. Da simultaneidade ao casamento. Nada mais se diferencia da união estável. A continuidade, a estabilidade, a afetividade, todas as características que uma união estável pode ter, um concubinato também possui. Então, dessa forma, né, vedando, a gente está dando, está preferindo a forma ao conteúdo, né? A gente está colocando a forma como algo mais importante do que a própria substância, que é a pessoa, né, que integra aquela entidade familiar. E essa lente constitucional a gente não pode mais afastar. Um outro artigo que também, na minha concepção, sabe, Dani, valorizou bastante o concubinato na sua letra, foi o 1708. Eu acho que é o 1708, não sei ao certo aqui, não estou com o código aberto aqui. Mas, enfim, é o artigo que exonera o devedor de alimentos quando o credor de alimentos se casa novamente, passa a viver em união estável ou passa a viver em concubinato. Então, veja, este artigo colocou o concubinato ao ladinho do casamento e da união estável, né? Na mesma situação, de forma horizontal, vamos dizer assim, não de forma vertical e hierárquica, mas de forma horizontal. Isso foi muito importante, não é? Não sei se você... Não, com certeza, eu acho essencial. Tem um caso que eu conheço O e Rodrigo entrando aqui também, o nosso Rodrigo do IBDFAN aqui, a gente não pode deixar de registrar. Muita gente querida aqui entrando, né? Desculpa te não, com interromper, certeza. né? A gente fica... Daniele A gente... Tavares acabou de escrever um artigo em coautoria junto comigo agora, recentemente, sobre a parte exatamente dos princípios e que como nós não podemos estar também só aguardando mudanças legislativas, Maria Rita. Eu acho que essa adequação, seja para sessões ou para interpretações, a gente tem que se utilizar da nossa Constituição, dos valores da nossa Constituição, dos princípios da nossa Constituição, para podermos fazermos essa interpretação para atender as demandas dessa sociedade diversa, composta. Mas eu tive um caso de uma consulta que era uma pessoa que tem uma relação de
mais de 40 anos, casada, e se divorciou no papel, mas continua aquelas coisas de planejamento que eu falo, meu Deus, isso não é planejamento sexual, isso é fraude. Aonde que você acha que você não é casado só porque se divorciou no papel? Continuam mantendo férias, casa, família e tal. Tudo não mudou nada, só no papel, e acham que, tipo, perante as PJs estão em ordem. E ele tem uma relação de 10 anos com uma pessoa, e aí ele queria saber se essa pessoa teria direito a uma união estável. Só que, realmente, essa relação, a pessoa também é casada, tem a família dele lá, e ela mantém a relação realmente também. Eu acho... aí eu não cheguei a saber se ambos os maridos e mulheres sabem das relações, mas são dois casamentos que têm as suas vidas próprias, mas as pessoas, duas delas só que é isso, né? São amantes há 10 anos e não querem constituir família, eles não têm e não querem. Aí, eu posso ter isso como reconhecimento de uma união estável, porque aí aproveito para falar contigo, tem um livro da Marília, né, tão atual, tão recente. Eu acho que a questão da união estável, o estado da união estável, ela também está muito vulnerável, né? Eu acho assim, a união estável está num estado de muita insegurança em dois momentos. Não só se é herdeiro necessário ou não, que a gente tem majoritariamente a doutrina, a jurisprudência entende sim que o companheiro é herdeiro necessário, mas a gente tem uma minoria doutrinária, como o próprio Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do BDFAM, e outras vozes, Mário Delgado, a própria Marília, né, Xavier, o Conrado, do Rio Grande do Sul, que defendem que não, que o companheiro ou a companheira não é herdeiro necessário. E outro estado que eu acho vulnerável da união estável é a Constituição, né? Porque às vezes é fácil a gente definir o fim dessa Constituição, dessa união estável, exatamente, às vezes, seja por conta de não sair tão bem, aí às vezes questionamentos patrimoniais, de regime de bens e assim por diante. Mas quando ela se constituiu exatamente, né? Por ser... então, assim, eu acho que a união estável, por si só, juridicamente, ela está muito vulnerável por conta desses dois momentos, né? Então, assim, se a própria união estável está com essa vulnerabilidade, o que pensar das famílias simultâneas, né? Eu estava aqui pensando, enquanto você estava falando, sabe, Dani, que realmente essa natureza jurídica da união estável, né, que é uma natureza jurídica fática, eu me filio ao professor Paulo Lobo com relação a isso, é algo que vai se estabelecer independentemente de uma conduta intencional, verbalizada ou contratualizada, não é? A partir do início de uma convivência que tem as características como família, ali poderá haver a incidência da regra referente à união estável. Isso traz dificuldades realmente, mas as dificuldades são com relação à prova. E apenas, não é, Dani, quando existe realmente a contenda, não é? E muitas vezes a contenda quanto ao início certo da união estável e o fim certo da união estável, muitas vezes essa contenda ela está pautada para um ou para ambos numa má fé, né? Na verdade, se a gente vivesse numa cultura, né, de condutas mais de boa fé, não haveria diferença com relação à segurança da união estável, porque ninguém vai discutir, né, para fins de obter vantagem patrimonial o início da união estável, se eles têm certeza quando iniciou a união estável ali, né, a convivência familiar. Eu acho que muita dessa insegurança vem não da própria natureza jurídica, sabe, da união estável, mas das próprias condutas, né, que muitas vezes estão pautadas. O Brasil ainda precisa amadurecer muito nisso, muito, porque, veja, não é preciso igualar e não pode se igualar a união estável ao casamento. Elas são entidades familiares conjugais,
diferentes. É importante que elas se mantenham diferentes, sabe, Dani? Porque cada vez que eu vou criando amarras para a união estável se aproximar em características do casamento, eu vou voltando à ideia unitária de uma conjugalidade. Então, quanto mais diferentes conjugalidades nós tivermos, mais estaremos adotando a ideia da pluralidade das entidades familiares, não é? Não adianta você querer estabelecer igualdade, não há igualdade, mas há que se estudar, sim, a isonomia, né? Naquilo que for referente à proteção daquelas pessoas, né? Então, assim, iguais não serão. E é possível, até a tese de que a companheira possa não vir a ser herdeira necessária dentro desse aspecto da isonomia. E aí, me permita, Dani, você falou numa questão assim que eu sou apaixonada, que é a comparação da autonomia no direito de família com a autonomia no direito sucessório. Como estão distantes, não é? Como estão diferentes. A gente caminhou muito mais em matéria de autonomia no direito de família, no direito sucessório a gente está meio que emperrado ali, não é? Então a gente precisa observar também um pouco isso. Ah, com certeza. Sobre essa questão da autonomia, assim, a gente vê que isso é um retrato da contemporaneidade. Se você vê as doutrinas estrangeiras, não estou falando só da Europa, até mesmo daqui da América, nossos vizinhos da América Latina, estão fazendo ajustes à sua legislação. E eu não sou contrária à necessidade de algumas alterações legislativas, mas eu acho que, como não vejo elas a médio prazo, a curto e médio prazo, a gente não pode se reter. E aí até teve um CONREP, que é o grupo de pesquisa da Universidade de Recife, muito interessante, tem aí no canal do YouTube do Marcos Erhartz e discussões riquíssimas, e eu recomendo as pessoas assistirem, aonde eu acho que uma do Mário Delgado com o João Aguirre, falando exatamente que quanto no direito de família nós utilizamos de princípios, de interpretações principiológicas e que no direito das sucessões está tudo se pedindo necessidade de alterações legislativas. E aí, como é que se fica desses 5, 10 anos? Porque eu não estou nem falando legítima, realmente acho que não falo da extinção. Eu comecei a estudar quando eu era totalmente pró-liberdade, é um absurdo isso, você trabalhar, tem que deixar metade do seu patrimônio obrigatoriamente. Não, mas eu acho que é necessário ser revitalizada, rever, revisitada, ver se os percentuais, tem os vulneráveis, de como fazer uma tutela. Então, assim, essa ordem vocatória eu critico, acho ela muito taxativa, imposta, o Estado está chegando. Então, assim, temos que fazer reflexões e nada mais do que voltar à base do nosso direito civil constitucional, de buscar os nossos princípios para fazer essas interpretações, como você mesmo falou, dessa lente constitucional para esses artigos do Código Civil, que é um artigo da década de 75, 70, tem artigos realmente quase de origem das ordenações filipinas, para uma sociedade contemporânea, diversa, mas que ao mesmo tempo temos um judiciário tradicionalista, então, e que se apegam mais, e como disse o professor Tepedino, mais em portarias do que, na verdade, na interpretação constitucional, né? Estou vendo aí a Silvia também. A Silvinha entrou aqui também. Entrou aí também, nossa companheira, né? E, então, assim, eu sou totalmente a favor e vendo que isso é uma tendência dessa autonomia no direito sucessório em função das demandas dessas famílias. Até porque a diversidade das composições das famílias, das famílias que faz você exercer, sair daquele estado quo de sucessão, ser só legítima, aquele formato posto e passional, né? Porque aí você botando mais uma vez a sociedade, não vou fazer nada, a lei determina por mim, não. De exercermos mais nossa sucessão testamentária, nós temos como dispor de 50% do nosso patrimônio
para a forma que quiser. Então, é um absurdo. E totalmente, como você fala, da inconstitucionalidade no seguro de vida. Vedado, deixar lá para concubina. Você... Então, assim... Verdade. Né? Uma né? proibição que foge da lógica completamente. Né? Eu posso deixar para qualquer pessoa, menos para esse estado de concubina. Então, assim, se eu tenho a liberdade de fazer o seguro, quantos seguros eu quiser, das formas que eu quiser, porque hoje em dia tem uma diversidade desse mercado riquíssima. Você faz seguro para pagar tributos, você faz seguro para ter uma renda durante 2 anos, você tem seguro escolar, educacional e assim por diante. E aí você pode fazer os tipos de seguros que você quiser, da forma, dos valores, e tem seguros de todas as naturezas. Então, não é um artigo só para pessoas, lógico que às vezes, conforme o intuito, fica de valores mais né, robustos, vamos dizer assim, mas tem seguros de todos, para alcance de toda a sociedade. E que aquilo é um cuidado, é um conforto que você deixa, uma tranquilidade que você pode deixar para aqueles primeiros momentos, porque você sabe, até pessoas que têm patrimônio podem não ter liquidez naquele momento pós a morte, durante um tempo, até esse inventário, né? A gente sabe a morosidade do judiciário. Então, eu vejo muito o planejamento como uma forma de cuidado com os seus. Então, não é só uma visão patrimonialista, só que você vai precisar dessa atenção patrimonial para deixar suas tutelas existenciais. Que eu falo, que seja do conforto imediato. Não é só deixar patrimônio, eles se viram. Como assim? Né? Vai ter renda? Como é que aquela pessoa vai sobreviver? Vai ter subsídios para não? Cuidado com vulneráveis ou não? Então, assim, acima de tudo, antes de mudanças legislativas, eu acho que as pessoas exercerem a sua vontade, mas sempre com os limites, né? E aí eu sou muito atenta e peço sempre a contribuição de artigos que tragam. Agora, teve no primeira edição, no tomo 1, vamos dizer assim, teve o artigo da Ana Carla, né? a Marcos, que é sobre essa questão de gênero, que muitas vezes é distorcida essa autonomia de marco autor de herança de uma forma preconceituosa, porque, na verdade, vai retratar a sociedade que nós somos, né? Que é a questão de deixa ações iguais, mas com direito ao voto para os filhos homens, administração, e aproveitar exatamente o planejamento não para perpetuar essa discriminação, mas para promover, para estimular, para incentivar, né? Você vê em algumas áreas... A gente se pergunta até qual é o papel de um Estado social e democrático de direito, se não for este, né? Exato! E aí, como é que a gente protege essa concubina, Dani, nesse planejamento? Com essas vedações todas, né? Porque muita gente pensa também que na partilha mortis causa, né, a gente está imobilizado no testamento, no seguro de vida. Como é que a gente protege, né? Que mecanismos a gente tem? E aí isso não pode ser confundido com a ideia de mecanismos para fraudar a lei. Porque o que nós estamos fazendo aqui é propondo uma releitura para a proteção da pessoa, portanto, cumprir a Constituição Federal e não fraudar a lei, cumprir a Constituição Federal, né? E aí a gente pode até orientar nas nossas bancas de advocacia, não é, Dani? A possibilidade de uma previdência privada, não é, que possa ser destinada a isso, a possibilidade de um usufruto vitalício de um bem, porque com o usufruto também você ampara, também você cuida, né? Também você dá moradia também, né? E usufruto não há vedação para o usufruto, certo? Então, com certeza. Assim, a gente pode pensar, sim, em alguns mecanismos de planejamento sucessório para que essa concubina ela não fique totalmente desacobertada, né? Ela não fique totalmente à mercê, nem mesmo do judiciário.
né? Nem mesmo do judiciário vanguardista, vamos dizer assim, porque a gente tem também um judiciário vanguardista, né? Temos, mas Na partilha Intervivos, lá no Rio Grande do Sul, o desembargador Rui Portanova inovou, né, lá desde 2005 com a possibilidade de triação, de divisão do patrimônio por três, né? E é importante que a gente tenha em mente isso. E é importante também, né, a gente ver, e você fala assim, a gente não pode esperar, Maria Rita, a lei modificar, porque realmente, aqui com todo respeito à crença, não é, de todos, Dani, é muito difícil você imaginar um legislador que atenda a uma realidade social quando ele está apenas, ao invés de visitando a Constituição Federal, com a Bíblia debaixo do braço, né? com certeza. É muito difícil Não, você e aí imaginar depois isso. reclamam do STF de tomar posições, mas se o legislativo fica omisso de tomar decisões importantes, cabe, acaba saindo, restando ao STF se posicionar sobre, e aí, de certa forma, entra exatamente de uma forma mais imperativa, já que é o STF falando sobre aquilo. Mas você sabe, além das formas que, e aí eu acho que aonde as pessoas exercem a sucessão testamentária, da sua disponibilidade de fazer essas tutelas de alguns instrumentos agora, como você falou, então, seja a gente ter essa tutela, o que eu acho que clama mais é essa organização, quebrar o preconceito das pessoas não entenderem ou quererem manter essa postura dessa família simultânea, escondida e querendo botar embaixo do tapete, que não adianta mais, né? Não existe de se manter essa distância. E aí, qualquer planejamento que a pessoa tenha feito vai por água abaixo na hora de um reconhecimento. Olha o caso por exemplo, não é nem só no caso dos filhos ali, do caso da Gaster, né? Onde os dois filhos buscam reconhecimento, atravanca toda uma sucessão. Então, com a tecnologia, com o desenvolvimento, se você tem, faz já. E aí eu acho que é uma postura de nós, advogados, quando chega um cliente e fala assim, olha, doutora, a gente veio fazer um planejamento, a mulher vai ao banheiro, mas eu tenho 3 filhos fora. Assim, ou você fala, organiza, ou você verbaliza para ela, não tem como fazer planejamento de uma parte da família ou de uma parte que tenha direito. Então, eu acho muito importante o nosso papel de advogados, tá? De advogadas, que estamos e temos que deixar claro e de quebrar esses preconceitos, no sentido de exerça a sua vontade, tutele, proteja, tem institutos para isso, mas não utilizarmos o planejamento de uma forma de perpetuar esse machismo, esse preconceito de manter essa como uma segunda linha, né? Como essa é a família oficial e não existe essa hierarquia, né? As pessoas têm que entender. Eu acho que a palavra no início que você falou é muito interessante. Casamento não é blindagem, né? E tanto que se fala em planejamento de blindagem patrimonial, casamento não é isso, e nem existe essa blindagem patrimonial. Quando você busca isso, você pode ter proteção, mas blindagem é uma forma realmente pejorativa e é normalmente buscando meios que vão ser fraudulentos. Hoje mesmo, conversando com o professor Rolf Madaleno, ele querendo alguns artigos, que eu mandei o release da obra, e ele querendo alguns artigos, que ele está fazendo um livro sobre fraude e queria fazer citações, referências. Eu estou mandando para ele escaneado ainda do print dos artigos, porque nem eu tenho ainda o livro impresso. Mas é pela importância do tema, então, das pessoas entenderem que quando está se falando e buscando, isso chama-se fraude. E fraude vai existir em vários institutos. Isso não é planejamento. Então, que eu acho que esse tema muito motiva, além de buscar formas, meios que é possível você exercer na sua disponível, mas, acima de tudo, quebrar
esta forma né, preconceituosa mesmo de estar vendo esse papel de concubina e ver o casamento como essa blindagem, como se qualquer consequência, mas não, tá aqui o casamento. Não existe essa hierarquia, né? Eu acho que isso, como você também destacou. Eu acho que a gente tem que ensinar aos nossos pequenos a naturalizar muitas coisas, né, que nos foram moralizadas, né, em épocas passadas, né? Então, assim, tudo passa por uma educação necessária mesmo. Eu estou vendo aqui um aluno querido, Luiz Henrique, que é aluno da pós-graduação lá da Unicap, dizendo que essas questões complexas, quando o legislativo não consegue, sobra para o STF. E realmente a gente tem adiado, não é, esse julgamento de repercussão geral relativo ao direito previdenciário. E a gente tem que registrar com muita tristeza também, né, Dani? A gente começou essa live dizendo que o direito previdenciário ele saía na frente, né, para uma concepção de família mais larga, mais democrática e etc. Mas ele começou a retroceder, né, também através do STJ. Ele começou a retroceder, começou a impedir a divisão de pensão por morte entre esposa e concubina, e em razão disso é que nós estamos na esteira de uma repercussão geral. E eu tenho tanto medo, Dani, de repercussão geral em matéria de direito existencial. Eu acho que nada de direito existencial deveria ir para a repercussão geral. Porque a gente está falando de situações concretas a serem protegidas e não de situações que têm que ficar engessadas abstratamente dentro de uma modalidade. Eu tenho medo que o STF chegue e diga, olha, não pode dividir a pensão por morte porque a monogamia é um princípio e, portanto, as pessoas que ali conviveram anos, embora dependesse economicamente, não têm direito a nada. Não é porque ele vai decidir uma repercussão geral de que forma, se não for, né, para vedar ou para permitir. Então, eu acho que as proteções elas poderiam ser concretas, né? Ainda que a sociedade brasileira, cada seja caso é um caso, e assim, quando a gente fala cada caso é um caso, também a gente não quer que o direito recaia no subjetivismo e no casuísmo, não. Mas são casos que são semelhantes, né, e que merecem realmente um olhar, né, de proteção à pessoa, certo? Então, eu acho que o direito existencial ele caminha de forma mais justa através dessa metodologia, sabe, Dani? Caso contrário, a gente vai recair, em mais uma vez, em exclusões. Tá? Vamos ver pessoas excluídas de seus direitos. O direito societário também está aí para poder ajudar a concubina, não é, Dani? Porque, como não há vedação, não é, a pessoa jurídica também pode fazer doações à concubina, e isso não se revela por si só como fraude. Não, Não, de forma alguma. Não. Agora, é interessante que a Luciana destacou no Congresso que um pouco a mudança da decisão do Rio Grande do Sul foi que o conceito como ela disse, cadê foi a terminologia que ela falou? Que a boa-fé, né? Exatamente, a boa-fé foi em função do conhecimento. E antes a boa-fé era pela falta do reconhecimento da família simultânea. Então, que a mudança da perspectiva da boa-fé foi uma decisão interessante. Ela disse também, vocês tiveram uma aí, também no TJ de Pernambuco, também nesse sentido, né? Que também. Nesse sentido, nós acompanhamos um concubinato, vamos dizer assim, que teve início antes do casamento. Um concubinato em que, na verdade, o companheiro era uma união estável, vamos dizer assim, no conceito mais, né, do Código Civil, e depois ele casou com outra pessoa sem se separar da concubina. Então, assim, nem a pecha dela ser o pivô, né, da falência desse casamento ela tinha, sabe?
E isso foi fantástico aqui no TRF da Quinta Região, porque o TRF da Quinta Região aqui, diga-se de passagem, e o Tribunal de Justiça de Pernambuco, eles têm sido muito felizes aqui, os nossos juízes de família, em matéria de proteção à pessoa nessa esfera, sabe? O Que bom, TRF, o essa TRF da sensibilidade é Quinta, importante. o TRF da Quinta Região, ele continua peitando, né, o retrocesso do Superior Tribunal de Justiça e continua admitindo a divisão de pensão, não é provada a dependência econômica, tá? Então, é importante que essas decisões permaneçam enquanto não saia aí essa repercussão geral, que ia ser amanhã o julgamento, já foi adiado novamente, né? É importante que para fortalecer também a doutrina, ela tem esse papel, né, Dani, de influenciar a nossa jurisprudência, né? Eu acho que não, nós, no caso, não só a doutrina, mas também o exercício da advocacia, né? E é isso, quando eu busco essa, né, quebrar essa barreira, como você falou, de trazer o planejamento de uma forma acessível a tudo e a todos, deixando esse material disponível para quem quiser saber mais sobre o assunto. Vários conteúdos que eu fiz aí na pandemia estão todos lá no canal do YouTube de uma forma, né? Basta acionar, entrar lá e ver e quantas aulas e eventos que eu participei que eu consigo. Porque hoje em dia o tempo é também escasso para todo mundo. Então, você tem interesse, vai ali, está centralizado. Isso hoje em dia otimiza muito você aprender. E essa advocacia também mais preventiva, né, dessa organização, ela é o retrato desse novo universo, desse novo mundo que nós temos que ter de cooperação, do valor da coexistência do outro, né? Ninguém existe sozinho. Então, eu gosto disso no planejamento, que é essa cooperação das áreas do direito, que você tem que ter um diálogo com outros colegas. Quantas coisas não vão acontecer exatamente pela discussão de um assunto e de se desmistificar esse papel. Então, eu acho que muito também recai, assim, antes da gente exigir dos outros, a nossa postura tem que ser ativa, né, presente, de um exercício e de um trabalho árduo, né? Eu acho que as nossas defesas nesse sentido, e quando eu falo desse planejamento, é muito mais nessa organização patrimonial de viabilizar essa harmonia familiar, de evitar esses litígios, né, essas brigas que duram anos e deixam as pessoas mais vulneráveis. Buscar mesmo essa organização. Querida, a gente está chegando no nosso tempo final. Mais uma vez, super obrigado pela sua disponibilidade, bater um papo aqui conosco, não só comigo, mas com quem está nos assistindo e quem também vai assistir depois. Lembrando a todos que o Arquitetura do Planejamento, tomo 2, é um livro diferente desse. Olha a Esse Nanda aqui é Leal o aí. 1. Esse é o 1, que a gente chama de tomo 1. E vai vir o tomo 2, já está no site da Fórum. E esse meu livro, que está esgotado, eu estou trabalhando, a terceira edição deve sair em breve, ele atualizado, revisitado, ampliado, tudo as siglas necessárias. Querida, Dani, deixa eu fazer só aproveitar só esse finalzinho para fazer 2 convites para o nosso Congresso Nordestino, né, que será no dia 10 e 11 de dezembro, em homenagem ao professor Paulo Lobo, né? A programação já está lá no site do IBDFAN Nacional, que vai ser maravilhoso. Se você puder também nos prestigiar, vai ser ótimo. Não, vou certo? sim. Inclusive, nós sorteamos uma inscrição no Congresso do Arquitetura, foi sorteada uma vaga lá para o Congresso Nordestino, né? 10 e 12, né? Quais são os dias? Fala aí, convida aí. 10 e 11. 10 e 11 de dezembro. Gente. O Léo Tabosa. E também, Dani, para dizer a você também que nós temos lá na Católica uma pós-graduação de especialização em família, sucessões e gênero. Né? Eu coordeno
Eu coordeno essa pós-graduação lá para tratar exatamente de questões tão importantes que você trouxe aí para esse tema em matéria de gênero. Beijo, Nanda. Beijo, Aí, Léo. Nanda entrando. Não, querida, Beijo, super Lu. obrigada. Vamos encerrar antes que caia. Lu brasileiro, Nanda. E aí, gente, todo mundo no congresso, no site do IBDFAN, Congresso Nordestino, em homenagem ao professor Paulo Lobo, que fez a abertura do Arquitetura, com nomes maravilhosos. E eu também vou estar lá. Tá joia? Tá Vou bom, fazer minha Dani. inscrição. Beijos. Obrigada. Obrigada a todos.